Olá a todos, bem-vindos ao Tretas do Chroma, sou o Paulo e no vídeo de hoje vamos mergulhar numa teoria que anda a magicar já há algum tempo para a segunda temporada da Daredevil Born Again. E nada mais, nada menos com a pergunta de que será que o Muso regressa nesta temporada. E não falo de um regresso simples como um vilão que sobreviveu milagrosamente, falo de algo muito mais sombrio, psicológico e até místico, inspirado diretamente nas cómics da Marvel. Por isso neste vídeo vamos dissecar tudo o que aconteceu na primeira temporada, durante a introdução e o final do Muso, mas também o que é que a Marvel estará a preparar neste momento para trazer de volta este vilão sadístico Daredevil, e como é que isto pode encaixar no MCU como um todo e no futuro dos Defenders, visto que sabemos do regresso dele graças aos leaks das gravações da terceira temporada de Born Again. Ou seja, temos de volta o Luke Cage e o Finn Jones. A Jessica Jones já cá estava na segunda temporada, que vai ser introduzida nos próximos episódios. Portanto, vamos abordar tudo neste vídeo, e se gostas deste tipo de conteúdo, já sabes, rebenta aí com o botãozinho de like e fica até ao fim, porque isto vai valer a pena. Vamos ao que interessa. Primeiro que tudo, vamos fazer um pequeno recap, de maneira a conseguirmos explicar melhor ainda este possível regresso do personagem. De lembrar que na primeira temporada da Daredevil Born Again, a Marvel apresentou-nos o Muso, que é um vilão novo no MCU baseado no mesmo personagem das cómics, e um dos meus favoritos de Daredevil, diga-se. Muso foi interpretado por Hunter Duan durante a primeira temporada e cujo nome verdadeiro é Bastian Cooper, que nos é apresentado como um serial killer, artista obcecado por criar obras de arte com sangue e corpos das suas vítimas. Como nos é descrito, ele transforma o terror em algo estético ao pintar murais com o sangue humano e usando uma máscara muito peculiar, onde vemos manchas de sangue a escorrer-lhe dos olhos, sendo assim uma versão distorcida do que é ser um artista de rua. E apesar da Marvel não ter dado grande destaque a este vilão na primeira temporada, para minha azia, não é? Muito disso graças aos problemas que houve durante as gravações da primeira temporada e da mudança criativa que a Marvel sofreu, porque devo lembrar que o Muso é muito mais do que nos foi apresentado na série. Ele não é apenas um assassino qualquer, é muitas vezes invisível aos sentidos de radar do Daredevil. Para além disso, ele tem força e velocidade sobre-humanas e uma mente completamente quebrada, que vê o mundo como uma tela em branco para fazer as suas criações macabras. Algo que não chegamos propriamente a ver durante a temporada inicial de Born Again, mas contudo ainda é possível. Como? Poderás perguntar-te. E ora, como te deves lembrar, o confronto final com o Muso acontece no episódio 7 da primeira temporada, ou seja, Matt Murdock, já de volta ao fato de Daredevil, enfrenta o vilão numa luta brutal. Contudo, quem acaba por matar o Muso é mesmo a ex-namorada do Matt, que na altura ainda era namorada, é Heather Glenn, em que mais uma vez o Matt não falha numa das suas escolhas. Né? Heather, que nos é apresentada durante a primeira temporada, é uma terapeuta a trabalhar como comissária da saúde mental da administração do Wilson Fisk, e durante estes episódios é raptada e quase assassinada pelo Muso. No momento de puro desespero e autodefesa, ela pega numa arma e dispara, matando assim o vilão no seu apartamento. E isto parecia um fim definitivo para o personagem. O Muso morre às mãos da Heather e o arco dele fecha assim na primeira temporada com um impacto forte, mas definitivo. Ou pelo menos assim pensávamos. Porque a Marvel adora plantar sementes que demoram a germinar e foi exatamente que eles fizeram isso durante a primeira temporada. Agora entramos na segunda temporada, que estreou há muito pouco tempo e já começa a dar frutos esta semente plantada. Nos primeiros 3 episódios vemos Heather Glenn completamente assombrada pelo trauma da morte do Muso e por ter sido perseguida por ele, mas o que nos é apresentado é que não é só um caso de stress pós-traumático normal. Ela tem visões recorrentes do Muso e ele aparece-lhe de repente parado a olhar fixamente com aquela máscara ensanguentada. Contudo, estas alucinações não são passageiras e perseguem-na durante os primeiros 3 episódios iniciais da série, invadindo assim o seu dia-a-dia como terapeuta e como figura pública na máquina do Wilson Fisk. Como nos é apresentado, ela tenta manter as aparências, mas está a desmoronar completamente por dentro. Até um simples pregar de um prego na parede lhe traz memórias macabras. Mas nesta mesma cena é-nos revelado algo, digamos, perturbador. Porque é aqui que ficamos a saber que a Heather guarda a máscara do Muso numa gaveta de sua casa e o que nos é basicamente apresentado é que ela não está a tentar superar o trauma. E mantendo a máscara do assassino aqui não é todo sequer para ajudar. Como psiquiatra, ela deveria saber os passos a seguir para superar algo, não está a fazer todo, o que nos indica também algo mais. Também nesta cena, não sei se poderei assumir muito neste campo, porque, ou seja, a cena corta exatamente no ponto específico para deixar teasers para o futuro, mas não tiraria de cima da mesa o facto de ela, quando vemos aqui ela a pregar prego na parede, não descartaria que seja para pendurar a máscara na parede, simbolizando possivelmente que o Muso faz parte da sua vida e do seu cotidiano agora. O que acho que isto também não é coincidência que a Marvel está a preparar algo maior, possivelmente nesta temporada ou até para a próxima. Outros pontos de destaque é uma cena-chave que também temos nesta segunda temporada, logo no primeiro episódio, que nos dá ainda mais dicas. Ou seja, a interrogação ou avaliação de Swordsman, conhecido também como Jack do Case, que é o vigilante que está a ser julgado nesta série, Heather faz-lhe perguntas estranhas sobre espíritos, possessões e o mundo para lá da morte. Evil spirits possess me at times. Ou seja, isto não é uma conversa tecnicamente normal para uma terapeuta, penso eu, vá. É quase como se ela aqui estivesse a sondar algo místico, algo que vai para além da psicologia convencional. E tudo isso depois de aparecer o fantasma, digamos assim, do Muso por trás de Swordsman, onde até ele repara que ela fica de maneira estranha durante esta interação entre os dois. Para além disso, durante a revisão do exame psíquico do Swordsman, conseguimos ver um foco muito mais alargado quando ela o questiona se alguns espíritos já o possuíram, o que ele diz falso. Um ponto interessante que quero destacar é que realmente
literalmente na folha clínica em que ela está a fazer as suas anotações, nessa mesma pergunta ela apaga a cruz onde está falso e mete o verdadeiro. Logo após ela ter mais uma visão do Muse, mesmo à sua frente, e conseguimos ver que ela está a olhar para a parede que vemos no episódio a seguir, onde eu assumo que ela vai pregar a máscara dele. Porque para além disso, aqui temos vários quadros onde mostra estátuas e tudo mais, o que pode ser uma representação das vítimas que o Muse fez. Sendo que nesta parte da pergunta acho muito mais interessante, porque o facto de ela estar a falsificar, digamos assim, os documentos do Jack para o incriminar depois em tribunal, na realidade ela está a responder à sua própria pergunta aqui. Quando aqui diz que se os espíritos a possuíram, ela, para si mesma, deixa de negar dizendo que é falso e passa a ser verdadeiro. Portanto, por isso é que acho que há um foco tão grande nesta parte, nesta cena em si, numa pergunta que é muito aleatória sobre espíritos. Basicamente, quase como nos dizendo que sim, ela neste momento já está possuída. E por isso é que temos aquele virar de câmara sempre que ela tem uma aparição do Muse. Ou seja, indicando que nesse momento ela está a ser possuída ou está a ouvir, por exemplo, o chamamento dele. Portanto, achei um pormenor muito interessante neste episódio e depois o que mostram no episódio a seguir, não é? Onde nos revelam que ela tem a máscara dele. E serve-nos quase como um foreshadow do que é que poderá estar a vir no futuro da mesma. E é aqui que basicamente esta teoria penso que ganha força. Porque se olharmos para o lado das cómics e mergulharmos nela neste momento, o Muse estreou nas cómics Daredevil Em 2016. mais especificamente na edição número 11. Nas BDs, o Muse original é um artista também serial killer, mas lá ele tem poderes sobre-humanos, ou seja, velocidade, força e uma imperceptibilidade que confunde até os sentidos radar do Daredevil. Ele também cria obras de arte com os corpos e sangue, exatamente como na série. Contudo, depois de uma luta brutal com o Blightspot, que nas cómics é o sidekick do Daredevil, é-nos apresentado nessa história que o Muse fica, para além de derrotado, fica furioso por não ter conseguido uma morte artística que queria. E com isso comete suicídio atirando-se para uma fogueira, onde ele morre queimado vivo, completando assim a sua última obra de arte, digamos assim. Mas contudo, nessa história também nos é apresentado que o corpo morre, mas o seu espírito vai para o inferno. E assim o Muse não desaparece todo da história. Nestas mesmas cómics, no inferno, ele encontrou uma alma de uma jovem artista que estava forçada, chamada Morgan Witter, e reconhece nela um espírito semelhante ao dele, ou seja, o Muse começa a influenciá-la como um fantasma, primeiro através de uma voz na cabeça e depois como uma aparição completa. Ele guia, inspira-o e essencialmente possui-a para continuar o seu legado. Morgan torna-se assim a segunda Muse, uma versão feminina do vilão, em que ela também ganha depois super força, resistência à dor e continua a criar a arte com sangue e morte. Ora, estás a ver mais ou menos onde é que eu estou a querer levar a história, não é? Porque isto tudo encaixa perfeitamente no que temos visto até agora nestes 3 episódios iniciais da segunda temporada de Born Again. Ether Glenn é-nos apresentada como a ex do Matt, que está traumatizada, com visões constantes do Muse, obsessão por ele mesmo e a máscara que tem guardada em casa. Ou seja, ela não está a conseguir superar todo este trauma, mas sim, passo a passo, tornando-se a próxima Muse. Dessa maneira, a Marvel pode trazer de volta o vilão, mas sem ser, por exemplo, através de clonagens ou ressuscitações ou tudo mais, como é típico, não é? No regresso de certos vilões, mas apresentava assim o regresso do Muse muito mais interessante e mística nesta parte que eles estão a introduzir das séries da Marvel, ou seja, através de uma possessão espiritual da Ether Glenn. Tal como a Morgan Witter nas cómics, Ether poderia quebrar mentalmente, se é que já não está, e deixar o espírito do Muse original tomar conta das rédeas, colocando a máscara e tornando-se alguém temível nesta história que estão a apresentar. Agora, a questão que fica realmente é se será isto plausível e a Marvel estar a ir neste campo para trazer mais uma camada para esta história que Daredevil nos está a apresentar. Eu diria que sim, e não é só plausível, mas também não seria todo forçado eles introduzirem esta história para esta personagem que basicamente era quase descartável durante a primeira temporada. Os próprios atores, tanto o Vincent D'Onofrio como o Charlie Cox, já deram vários teasers do que a Ether Glenn vai sofrer nesta segunda temporada, em que eles dizem que é algo sombrio e mais para o lado do Dark Side, e que estão entusiasmados para com que o pessoal veja, e portanto tudo encaixa que ela se torne a nova vilã e a nova Muse. O MCU já provou que consegue misturar o storyteller com elementos místicos sem perder aquela essência grounded, e basta pensar, por exemplo, no que foi apresentado na WandaVision, onde o caos mágico da Wanda destrói uma cidade inteira, mas basicamente tudo começa com ilusões domésticas. De igual modo, na série de Agatha All Along, a série mergulha fundo na parte da bruxaria e no submundo, mas com um tom muito mais pessoal, digamos assim. Até mesmo no que foi apresentado durante a série de Ironheart, em que conseguiu misturar perfeitamente a parte da tecnologia com a parte mística, ou seja, da magia, e para além disso o final da série, que foi melhor que toda a série completa, não é? Digamos que a série de Ironheart não foi propriamente agradável, tirando o último episódio, que sim, esse sim foi épico, porque neles introduzem finalmente o Mephisto. You can call me Mephisto. Em que eu continuo a achar que é uma interação perfeita entre a Riri Williams e o Mephisto, ou seja, aquela interação entre os dois foi mesmo muito boa. Mas a série em si foi basicamente mais uma prova que é possível fazer esta parte mais tecnológica e realista, digamos assim,
da Marvel com a parte mais mística e espiritual. Porque sejamos francos, nesta parte que é rotulada da Marvel como street level, basicamente não é só porrada e tiros, não é? Poderíamos muito bem incluir aqui a parte das possessões, os fantasmas, o inferno, trazemos para este lado, por exemplo, um Ghost Rider, e não seria, por exemplo, fora contexto todo para o próprio personagem Daredevil, onde é muitas vezes apresentado sempre com toques místicos, ou até mesmo os seus próprios vilões, ou seja, o Beast, o Hand e o próprio demónio que tem dentro dele, como ele descreve várias vezes nas suas conversas. God's plan is like a beautiful tapestry. Desse modo, trazer um muso de volta como uma entidade espiritual que usa basicamente Éter como hospedeira seria uma evolução natural, mantendo o tom adulto e sombrio que a série tem. E dessa maneira também temos aqui um ponto mais interessante para o futuro do MCU, porque a Marvel tem a oportunidade de criar duas linhas de história paralelas no mesmo universo. E não estou a falar das linhas sagradas que o Kang falou durante a série de Loki, ou seja, dois enredos de histórias no mesmo universo em si. De um lado, eles podiam apresentar o grande espetáculo cósmico e multiversal dos Avengers, por exemplo, como vai ser em Doomsday Secret Wars, em que, por exemplo, tínhamos um Doctor Doom, Galactus ou qualquer um que eles queiram apresentar no futuro para todos estes eventos, digamos, gigantes e de crossover. E do outro lado tínhamos uma linha mais street level, ou seja, grounded, e com os toques místicos reservados para os Defenders, em que podíamos apresentar o Daredevil, a Jessica Jones, o Luke Cage e o Iron Fist, mas também para além disso trazer Punishers ou Echo, caso eles queiram ainda pegar no personagem, e trazer também assim de volta este Muse 2.0. Ou seja, para mim seria genial os Defenders ficar mais com esta versão das histórias de rua, ou seja, crimes organizados e o terror sobrenatural, em que os Defenders, se fizessem um filme ou uma série em si, poderiam, ou seja, ser o crossover de todas estas séries que são apresentadas na Disney Plus. E algo que eu gostava mesmo de ver, caso não tenhamos uma série ou um filme dos Midnight Suns, era termos esta parte dos Defenders e o vilão principal ser o Mephisto. E dessa maneira poderíamos ligar estas histórias depois às séries da Agatha e ao Vision Quest que vamos ter também durante este ano, sem precisar de ter os grandes pesos pesados da Marvel, por exemplo, como Thor, Capitão América e tudo mais, dando assim muito mais impacto às histórias desta segunda linha da Marvel. E caso eles conseguissem realmente incluir o Mephisto como um vilão principal de um filme dos Defenders, eu adoraria que eles adaptassem a história das bandas desenhadas do lado da Damnation. Recomendo a ler, quem gostar de parte sobrenaturais e tudo mais, é muito boa tipo a história. Há outras, mas ou seja, essa seria interessante porque inclui Doctor Strange e tudo mais, caso eles queiram incluir, mas foca muito nesta parte de heróis, digamos, de segunda linha da Marvel. Mas claro, nada disto está confirmado, é apenas uma teoria, e sabemos que a Marvel adora misdirect, não é? Ou seja, desviar as atenções do que eles estão realmente a planear, e a Ether Glenn poderá nem sequer se tornar mudo. Portanto, mas seria muito interessante ver eles pegarem mais neste campo de sobrenatural. E para além de mais, acho que seria um plot de história interessante para o próprio Daredevil, porque mais uma vez seria uma das coisas do seu passado a assombrá-lo, ou seja, uma ex-namorada que volta, toda possuída, e que neste momento está macabra e quer assassinar tudo e todos. Portanto, seria mais ou menos uma coisa que entra no contexto do que nos é apresentado desde a Netflix até aqui. Mas agora resta a pergunta: o que é que tu achas desta teoria? Gostavas de ver a Ether Glenn como Muse 2.0? Ou preferes, por exemplo, que o vilão fique morto e enterrado, como nos foi apresentado durante a primeira temporada? Deixa a tua opinião nos comentários abaixo, e se gostaste deste vídeo já sabes, likezinho no mesmo, subscreve o canal para não perder nada no futuro, ativa as notificações e segue o Tretas nas redes sociais e visita o site terdasdocrown.pt onde eu partilho notícias diariamente. Obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.